Louvores te deram antes da cruz e da paixão, e nós também cantamos o dom da salvação, pois teu Senhor é o reino, a glória e o poder, e a ti para sempre os salvos, gloriados hão de ser. Bom dia a todos, graça e paz da parte do Senhor Jesus sejam conosco e também com aqueles que depois nos irão seguir pelo YouTube. Vamos continuar a louvar o nome do Senhor com o hino número 140 do Inário Adventista. Hino número 140, para louvor e honra ao Senhor neste santo dia. E salva muito Israel, que chores e nem céu viver, até Jesus aparecer. Cantai, cantai, virá a vós, ó Israel. Sabedoria é do além, ordena tudo aqui e além. O bom caminho vem mostrar, e como nele sempre andar. Cantai, cantai, Emmanuel, virá a vós, ó Israel. Onde estrechado das nações, unidos faz os corações, do mundo vem tirar o mal e dar-lhe a paz celestial. Cantai, cantai, Emmanuel, virá a vós, ó Israel. Para lermos a lei do Senhor, como nós já é habitual fazê-lo todos os sábados, vamos cantar o hino 526, para depois deste hino fazermos a leitura da lei do Senhor.
justa, santa e pura, eleito meu Senhor, que corrige a vida impura do perdido pecador. Do Senhor o ensinamento, sempre ali perfeito está, é tão rica em seus preceitos e conselhos santos dá. Do Senhor os bons conselhos, justos e benignos são, neles vejo quais espelhos, quanto é mau meu coração. Mas que o sol resplandecente, os preceitos do Senhor iluminam nossa mente com divino resplendor. Agora vamos fazer a leitura da lei, que está bem detrás de nós, para estarmos com atenção. Então, o primeiro mandamento diz-nos o seguinte, abreviado, claro: não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento diz: não farás para ti imagem de escultura. O terceiro: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O quarto: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. O quinto: honra a teu pai e a tua mãe. 6º: não matarás. 7º: não adulterarás. 8º: não furtarás. 9º: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E 10º: não cobiçarás coisa alguma do teu próximo. Isto são os mandamentos da lei do Senhor, abreviados. O apóstolo São Paulo, falando desta santa lei do Senhor, porque, como temos vindo a dizer muitas vezes, a lei revela o caráter de Deus. Foi a forma que Deus apresentou ao povo, por não poder viver em contacto com Ele por causa do pecado. Ele transmitiu a sua santa lei, que é a revelação do caráter. Mas quando Jesus veio, essa lei tornou-se carne e Jesus mostrou como é possível vivê-la na vida diária. Vamos então dobrar os joelhos, aqueles que o puderem fazer, para orarmos ao Senhor. Soberano Deus, nosso santo e amorável Pai, em primeiro lugar queremos ter uma palavra de gratidão pela Tua bondade, pela graça de Cristo Jesus, pela Tua compaixão e misericórdia e o incansável trabalho do Espírito Santo. Não podendo também esquecer, querido Deus, o Teu exército de anjos que estão aqui neste mundo numa tarefa árdua em nos proteger e guardar do mal. Por isso nós estamos nas horas sagradas do Teu santo dia. Um separado dos 7, em que Tu nos destes o exemplo na obra da criação, depois de criares todas as coisas. Tu repousastes, santificastes e abençoastes. E, querido Deus, esse exemplo vivo que nos foi transmitido por Ti é um exemplo que tem que ser também vivido por cada um de nós neste dia santo. Ajuda-nos, querido Deus, a entrar no Teu repouso e procurar a viver uma vida para a glória do Teu nome. Fica conosco e ajuda-nos ao longo do dia
a permitirmos que Tu nos protejas e guardes as avenidas da nossa alma. Por Cristo Jesus, o Senhor e Salvador. Amém. A mensagem desta manhã é uma consequência de um estudo que eu fiz durante esta semana e que me chamou bastante a atenção, porque aquilo que se passou na história passada vai ser uma realidade para o povo dos últimos dias. Povo esse que nós já fazemos parte. E o título que eu escolhi para esta mensagem é Covas e Cavernas. Aparentemente, um título estranho. Covas e Cavernas. Mas eu gostaria que nós pudéssemos ver de onde eu fui tirar este título. E para isso, aqueles que puderem, e que todos deveriam ter as suas Bíblias à mão, porque cada vez mais nós temos que nos tornar como os homens e mulheres de Bereia, vamos para o livro de Juízes. No livro de Juízes, no capítulo 6, vamos tentar compreender o contexto deste título. Esta mensagem nós vamos reparti-la em duas partes. Iremos fazer agora esta primeira parte e depois no próximo vídeo nós faremos a segunda parte, porque eu acredito que há tanta coisa que o Senhor tem para nos ensinar que passá-la e fazê-la de uma forma abreviada, não irá resolver. Vamos então ler o que nos diz do versículo 1 até ao versículo 6, e eu peço à minha mulher que leia. Porém, os filhos de Israel fizeram o que era mau aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos medianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos medianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos medianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, os medianitas e os amalequitas, e também os do Oriente, contra eles subiam. E punham-se contra ele em campo, e destruíam os frutos da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Porque subiam com os seus gados de tendas, vinham como gafanhotos em grande multidão, que não se podia contar, nem a eles nem aos seus camelos, e estavam na terra para a destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos medianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Portanto, como nós acabamos de ver, aqui está a razão do título desta mensagem. Vamos tentar compreender porque é que tudo isto aconteceu. Porque quando coisas como estas acontecem, há sempre uma forte razão porque Deus o permite. O versículo 1 do capítulo 6 começa logo a fazer um diagnóstico da condição do povo de Deus. E diz-nos: e os filhos de Israel fizeram o mal aos olhos do Senhor.
E o Senhor os entregou na mão de Midian por 7 anos. Reparem que toda a má obra tem uma consequência. Toda a má obra. Acontece é que nem sempre, quando se realiza a má obra, a consequência vem logo, aparece logo. E às vezes porque a consequência é retardativa, ou seja, vem muito tarde, a pessoa habitua-se na condição de rebeldia. E nós precisamos entender isto. Porque não foi um dia, não foram meses, foram 7 anos que Deus permitiu que o povo, que era o seu povo, passasse por esta dura prova. E durante estes 7 anos, como diz o versículo 2, e a mão de Midian prevaleceu contra Israel, e por causa dos medianitas, os filhos de Israel fizeram para si as covas que estão nos montes e cavernas e fortalezas. Portanto, vimos que houve uma opressão tão grande dos midianitas sobre o povo de Deus que eles eram obrigados a sair das suas aldeias e refugiarem-se nas montanhas, fazendo covas e cavernas. Retenhamos isto em mente. Tiveram que fugir para as montanhas. Agora, o que nós precisamos entender é que o versículo 6, aliás, o capítulo 6, do versículo 1 ao 6, diz-nos que eles fizeram mal aos olhos do Senhor. Fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Mas que mal foi esse? Um mal tão grave a ponto de Deus permitir 7 anos de sofrimento. Que mal teria sido? Que coisas haviam eles feito? Sim, porque se nós conseguirmos perceber tudo aquilo que eles fizeram e que teve consequências terríveis durante um período de 7 anos, isso deve ser alguma coisa muito ofensiva a Deus. E se era ofensiva a Deus naquele tempo, então também é ofensiva a Deus hoje. Porque Deus não é diferente do Deus do Antigo Testamento. Agora nós precisamos de ler mais algumas coisas que nos vão abrir o panorama, vão nos abrir o ecrã da história. Vamos ler um episódio que nós encontramos um bocadinho mais atrás, na primeira carta de Samuel. Primeira carta de Samuel. Vamos ler. Eu disse que era mais atrás, não, mas é mais à frente. Primeira carta de Samuel. E vamos ler o versículo 13, o capítulo 13 e o versículo 6. Vamos ver o que é que diz.
Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, porque o povo estava angustiado, o povo se escondeu pelas cavernas e pelos espinhais, e pelos penhascos, e pelas fortificações, e pelas covas. Reparem que aqui este versículo vai nos conseguir mostrar duas coisas. A condição do povo geograficamente falando e a condição do povo interiormente falando. Ou seja, nós vamos ver aqui duas coisas que estavam a passar-se com o povo que se dizia povo de Deus. Diz-nos aqui, quando os homens de Israel viram que estavam em apuros, e agora diz, pois o povo estava angustiado. Interessante. Dentro do seu coração havia uma angústia. Uma angústia que não era fácil de cicatrizar. Não era fácil de sarar. Uma angústia porque agora eles eram como animais pelas montanhas, pelos matos, pelas florestas, fugindo dos seus adversários. E a angústia deles era imensa. E por isso diz, então o povo se escondeu em cavernas e em matas e em rochas e em lugares altos e em covas. Reparem que, por causa da sua rebeldia, a natureza vai ser o seu refúgio. O refúgio deles estava nas montanhas. O refúgio deles estava nas covas, nas cavernas, nas matas, nas rochas. Era ali que estava o seu refúgio. 7 anos. Mas há uma pergunta que nós precisamos fazer. E a pergunta que nós precisamos fazer é que, apesar de tudo, aquilo que eles fizeram aos olhos de Deus, Deus não os abandonou. E Deus, apesar de tudo, e apesar de indignos, Deus reservou-lhe nas montanhas, nas covas e cavernas, nos montes, um refúgio. E é curioso que sempre na história dos filhos de Deus, as cavernas têm um papel protetor. Têm um papel de grande importância para os filhos de Deus. Gostaria de ler no capítulo em 1 de Reis, um bocadinho mais à frente, no capítulo 18 e no versículo 13, 1 de Reis, capítulo 18 e versículo 13, vamos então ouvir o que nos diz este verso. Porventura não disseram ao meu senhor o que fiz, quando Jezabel matava os profetas do Senhor? Como escondi 100 homens dos profetas do Senhor
e 50 em 50 numa cova e os sustentei com pão e água? Portanto, nós vemos aqui, mais uma vez, um homem com quem Elias está a dialogar, e este homem, está no versículo 7, é conhecido como Obadias, que foi um protetor dos filhos de Deus, dos profetas de Deus. Num tempo de grande ira daquela rainha diabólica e de um rei controlado, apesar de ser um rei que se dizia o rei do povo de Deus, mas ele era um rei manipulado, rei Acabe, sem espinha dorsal, porque ele era na mão de sua mulher Jezabel uma marionete. E então Jezabel ficou tão irada com as manifestações de Deus que ela, como acreditava, defendia, comia, apoiava os 850 profetas, ela mandou a exterminar da face da terra os verdadeiros profetas de Deus. Mas Deus reservou 2 covas, onde em cada uma das 2 covas tinha 50 profetas. No total, 100 profetas. E Obadias serviu de instrumento de Deus para alimentar aqueles 100 homens num tempo de grande angústia e de grande perseguição. Portanto, nós vemos aqui que mais uma vez as cavernas, como refúgio do povo do Senhor. Vamos ler ainda em 1 de Reis. Agora um capítulo mais à frente, no capítulo 19. Vamos então ver mais uma vez o efeito da caverna. 19, Versículo 9. Vamos então ler o que nos diz o versículo 19, o versículo 9. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Reparem que mais uma caverna, mais um homem angustiado, Elias, porque Elias estava a fugir da presença de Jezabel, porque Jezabel havia feito um juramento que no dia seguinte à morte, à mortandade daqueles profetas, Elias iria ser morto também. Elias, conhecendo a ira de Jezabel, a coragem dela ao perseguir os filhos e filhas de Deus, ele sabia que ela não era uma mulher de dizer uma coisa e fazer outra. E ela tomou todas as providências, ela mandou procurá-lo por todos os cantos. Mas Elias, num estado de grande temor, acreditando que iria morrer, e também acreditando que não havia mais ninguém na terra para adorar o Senhor, ele pediu a morte a Deus. Mas quando ele pediu a morte a Deus, o Senhor mandou um anjo e o alimentou. E lhe disse: Elias, come e bebe, porque longo é o caminho que tens que percorrer.
E diz que Elias caminhou 40 dias e 40 noites. Que caminhada! Com a força daquela comida, o sonheiro se esteve. E agora Elias entrou na caverna. Entrou na caverna e quando ele agora estava aparentemente sossegado, aparentemente protegido, Deus, que sempre o acompanhou, lhe aparece e fala com ele. Que fazes aqui, Elias? Ainda não era tempo para Elias de se manter na caverna. Porque havia um trabalho imenso para Elias fazer. E qual era o trabalho que havia para Elias fazer? Era ir à procura dos 7.000 que não dobraram os joelhos diante de Baal. Portanto, vimos que no conforto e na segurança da caverna, Deus manda procurar o verdadeiro povo de Deus. Aqueles que não se curvaram diante de Baal, apesar da tirania e opressão de Jezabel. Eles se mantiveram fiéis a Deus. Em Hebreus 11:38, nós poderemos ler ainda a importância da caverna e das covas da terra. E aqui parece que há um lapso, deixa eu ver. Também 11:38, sim. Vamos então ver o que é que diz o verso 11:38, que diz o quê? Dos quais o mundo não era digno, errante pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Portanto, vimos aqui que aqueles que vão para as montanhas são aqueles que o mundo não é digno de os ter no meio dele. Há um povo na terra que o mundo não é digno, que eles vivam no seu meio. Porque a terra está corrompida de tal maneira e Deus vai levá-los, como diz o livro de Hebreus, diz, dos quais o mundo não era digno. Eles peregrinaram errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Queridos amigos, eu acho isto tão importante. Mas o que nós precisamos de ver, e já vimos que as cavernas e as covas servem de refúgio num tempo de angústia e aflição, mas voltemos novamente à razão por que o povo de Israel caiu nesta condição. Porque foram para a cova. É interessante notar que no mesmo livro, indo para Juízes, nós vamos ler no capítulo 2,
versículo 11. Juízes 2 e versículo 11. Vamos ver então o que nos diz a palavra do Senhor. Então fizeram os filhos de Israel o que era mau aos olhos do Senhor e serviram aos Balaíns. 12 e 13. Tá bom. E deixaram ao Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses dentre os deuses dos povos que havia ao redor deles, e adoraram a eles, e provocaram o Senhor à ira. Porquanto deixaram ao Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Portanto, nós vimos aqui a verdadeira razão para a atitude de Deus. Sabem que Deus nunca pode estar com quem não quer que esteja com Ele. Deus não pode obrigar alguém a que Deus permaneça junto dele. E aquilo que nos é dito aqui no versículo 13, eles abandonaram o Senhor. E o que quer dizer a palavra abandonar? Abandonar, quando alguém abandona uma coisa, é porque essa coisa não tem interesse. É porque essa coisa não é proveitosa. É porque essa coisa não é útil, porque se fosse útil não abandonavam. E Deus chegou a um ponto que já não fazia parte das necessidades do povo. Porquê? Porque eles conseguiram colocar no lugar de Deus, o Deus eterno, o Deus que os criou, que os livrou, que os salvou, que os protegeu. O que é que eles conseguiram colocar no lugar de Deus? Diz-nos que eles colocaram no lugar de Deus a Baalim, a Baal e outros deuses. Colocaram a Astarote. Portanto, eles fizeram uma mudança radical na vida. Tomaram decisões. E quais foram as decisões? Nós não te queremos a ti, para nós já não serves, nós queremos coisa diferente. E sabe que quando nós escolhemos coisa diferente daquilo que Deus é, sempre teremos os resultados que eles tiveram. Porque repare, quando estes 7 anos vieram de opressão, não foi porque Deus quis, foi porque eles escolheram. Eles quiseram tirar Deus do seu caminho. E quando quiseram tirar Deus do seu caminho, Deus, por respeito e por vontade deles, deixou que outros substituíssem Deus. E quem é que agora assumiu o comando deste povo? De uma forma indireta, Satanás e os demónios. E quando Satanás toma conta e substitui Deus na vida do ser humano, o ser humano só pode entrar numa situação e passar por uma situação como passou este povo. Mas há uma coisa que nós iremos ver mais à frente. É que o coração de Deus doía ao ver o abandono deste povo. E ao saber as consequências, o que viria a seguir. Porque uma má escolha traz sempre uma má consequência. E eu gostaria que nós pudéssemos ler ainda, agora o versículo 15
e até ao versículo 17. Vamos ver o que nos diz. Do mesmo capítulo. Mesmo capítulo. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para mal. Como o Senhor tinha falado e como o Senhor lhes tinha jurado, e estavam em grande aflição. E levantou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os despojaram. Porém, tampouco ouviram aos juízes, antes prostituíram-se após outros deuses e adoraram a eles. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, obedecendo aos mandamentos do Senhor, mas eles assim não fizeram. Reparem o que é que Deus vai fazer. Como veem, Deus abandona-nos, mas não deixa de estar no controle. Tudo o que fazemos Ele vê. Por onde andamos Ele sabe. O que vimos Ele visualiza. O que nós ouvimos Ele ouve. E sabem por que Ele faz? Porque Ele ama os seus filhos. E qual é o pai que mesmo que o filho o abandone, que o esquece? Vejam que Deus respeitou a sua decisão, claro está. Mas notem que Deus tentou recuperar aquele povo. E diz, todavia, verso 16, todavia o Senhor levantou juízes que os livraram da mão daqueles que os expoliavam ou que os oprimiam. Ou seja, Deus vai levantando no caminho deles homens para os ajudar a caírem na realidade. Para voltarem a aceitar Deus na sua vida. E a expulsarem os Baals e os Astarotes da sua vida. Mas apesar de tudo, diz que eles, verso 17, e ainda assim eles não quiseram dar ouvidos ao seu juízo. Porém se prostituíam com outros deuses. Começaram a casar-se com eles. E você sabe que quando há casamento vai haver fruto do casamento. E este povo começou a ter uma geração mais incrédula. E Deus, estando no controle, mas sem poder agir, abandonaram o Senhor. Serviram a Baal. A pergunta que nós precisamos fazer é esta. Como chegaram eles a esta terrível condição? Sabe que esta terrível condição, ela não vai, ou não vem, do dia para a noite. Esta terrível condição, ela acontece paulatinamente. Você cede hoje uma coisa, amanhã cede outra, depois cede outra, viola isto, amanhã viola aquilo. E quando você se apercebe, ou talvez até não, você já está mais longe de Deus do que aquilo que alguma vez imaginou. E que quem comanda a sua vida já não é Deus. Porque aqueles que têm Deus no comando sempre irão crescendo
em espírito e em verdade. Não abandonam as verdades, mas obedecem àquilo que o Senhor lhes mostra. Mesmo que isso seja contra a sua própria vontade. É triste dizê-lo. Mas reparem quando Juízes, no capítulo 6, e no versículo 1, diz: e os filhos de Israel fizeram mal aos olhos do Senhor. E agora note o que veio a seguir. Porque muitas vezes as pessoas entendem e interpretam mal as Escrituras. Diz: e o Senhor os entregou na mão de Midian por 7 anos. Se nós lemos isto friamente, dá a ideia que a iniciativa é de Deus. Mas a iniciativa não é de Deus. Deus disse: vocês querem? Pois bem. Eu deixo-vos na mão dos medianitas. Meus queridos amigos, agora vamos ver uma coisa que nos pode chocar. Quem é ou quem foi este Midian? É importante nós pensarmos porque eles foram entregues na mão de Midian por 7 anos e eles sofreram horrores. Vamos então ver quem era este Midian. E isto vai nos assustar, vai nos entristecer, porque isto pode e vai acontecer nos dias de hoje, como aconteceu na história do passado. Vamos então agora para o livro de Gênesis, para o capítulo 25 de Gênesis, e vamos ler o versículo 1 e 2. Gênesis 25, 1 e 2, para descobrirmos quem era este Midian. E Abraão tomou outra mulher, e o seu nome era Quetura, e deu-lhe à luz Zinrá, Joquezã, Medã, Midian, Gisbaque e Suá. E Joquezã gerou Seba, e Dedã, e os filhos de Dedã foram Assurim, Letussim e Leumim. Vamos. O que é que nos está aqui a dizer esta passagem? Que o filho, que este Midian, era filho de quem? Era filho de Abraão. Mas não era filho de Sara. Vocês lembram que Sara, quando ela se encontrava naquela condição de esterilidade, era estéril, ela sugeriu ao seu marido para entrar à sua escrava. E Abraão aceitou a sugestão irrefletiva de Sara. E tem filhos desta mulher Quetura. E esta mulher Quetura, que não deixa de ser uma amante de Abraão, ela vai dar este filho Midian. E agora deixem-me e pensem comigo. Um homem de Deus, por um ato irrefletido, pecaminoso, porque ele violou o 7º mandamento, traiu o matrimónio, vai dar Midian. E este Midian
vai se tornar uma nação e esta nação vai esmagar o povo de Deus. Mídia. Notem que qualquer decisão irrefletida, qualquer violação da lei do Senhor, vai escolher frutos amargos. E este filho de Abraão e de Quetura vai ser um instrumento nas mãos de Satanás para separar o povo de Israel do verdadeiro Deus e levá-lo à condição de idolatria. Mas deixem-me mostrar-vos agora outra coisa. Vamos ver no capítulo 25, verso 6, que Abraão, depois de haver cometido esse ato irrefletido, ele caiu na realidade. Porque Deus havia prometido a Abraão filho da promessa, a sua descendência. Deus havia-lhe dito que ele iria ser pai de uma grande nação. Mas agora notem o que nos diz o versículo 6. Mas aos filhos das concubinas que Abraão tinha, deu Abraão presentes e, vivendo ele ainda, despediu-os do seu filho Isaque, enviando-os ao Oriente, para a terra oriental. O que é que Abraão fez com estes filhos? Este Abraão, que era um homem próspero, Deus tornou o homem próspero, diz que ele deu algo aos seus filhos, não é? Diz que ele enviou-os para longe, deu-lhe presentes e enviou-os para longe porque ele tinha medo de uma coisa. E o que é que ele tinha medo? É que estes filhos das concubinas viessem a ser uma má influência para o seu filho Isaque, que era a linhagem de onde viria Jesus Cristo. E eu acredito que foi duro para Abraão. Mas Abraão teve que fazer uma escolha. Ficar com um e perder vários, do que ficar com vários e perder todos. E então Abraão mandou-os embora, mandou-os para o leste, para o outro extremo. Sabe que há momentos na vida, como aconteceu com Neemias, que os homens casaram com mulheres que não eram do povo de Deus. E quando Neemias fez uma reforma no reino de Israel, ele obrigou aqueles homens a despedirem as mulheres e os seus filhos a ir embora. Foi duro para aqueles homens também. Porque nós sabemos que as más decisões trazem más consequências. Elas podem não vir logo. Podem durar alguns anos. E algumas delas vão ser visíveis no dia do juízo de Deus.
quando ficarem de fora. E quando perguntarem, Senhor, porque nós fizemos isto e aquilo e aquilo e aquilo, e Deus disse, não vos conheço. Apartai-vos de mim, malditos. Mas deixem-me agora mostrar-vos outra coisa. Vamos ler agora no livro de Números. Aliás, nem vamos ler porque isto são 3 capítulos. Deixo-vos apenas para ler estes capítulos, que é o capítulo 22, 25 e 31. Nós vamos ver como é que um rei vai tentar corromper e vai corromper o povo de Deus. Vai tentar comprar Balaão. Balaque vai tentar comprar Balaão para subornar, vai tentar suborná-lo para que ele leve o povo a uma condição de miséria, e levou. Mas retenhamos isto. Abraão teve que mandar aquele filho Midian para o leste. Agora há uma coisa que eu vos quero dizer. Há um momento na vida e na história que este Midian se vai unir com outro homem. E que outro homem se vai unir? Ou vai se unir com outro povo? Os Midianitas vão se juntar aos Moabitas, e estes 2 povos vão fazer uma guerra tremenda contra Deus e contra o seu povo. Agora, nós, se já vimos a origem de Midian, precisamos de ver a origem de Moab. Porque a origem de Midian vem de um homem de Deus, Abraão. Costuma-se dizer, diz o provérbio, no bom pano cai a nódoa. E às vezes uma nódoa num pano pode estragar o pano para o resto da vida. Há nódoas que caem num pano e nunca mais ninguém a consegue tirar. E assim é na vida humana. Mas vamos então ver, e eu gostaria que agora nós pudéssemos, porque já vimos que os midianitas, filhos de Abraão, da descendência de Abraão, vão se juntar aos moabitas. E de onde vieram os moabitas? Precisamos de ir para Gênesis, agora para o capítulo 19. E no capítulo 19 de Gênesis, nós vamos então ver de onde vieram os moabitas. Capítulo 19. E vamos ler o versículo 36 e 37 do capítulo 19. O que é que diz? E conceberam as 2 filhas de Ló, de seu pai. E a primogênita deu à luz um filho, e chamou o seu nome Moab. Este é o pai dos moabitas até o dia de hoje. Reparem, então de onde veio os moabitas? De onde vieram os moabitas? Os moabitas vieram de uma relação de incesto de Ló. As 2 filhas embriagaram o pai e cometeram incesto com o pai.
E desta relação o pai engravidou as duas filhas. E uma delas vai dar origem aos moabitas. Notem mais uma vez. Se Abraão já fosse pouco, esta decisão dele irrefletida proposta por Sara, agora temos uma decisão também preparada pelas duas filhas de Ló. Depois delas haverem visto a destruição de Sodoma e Gomorra, como Deus destruiu o pecado, elas achavam que nunca mais iriam ter maridos e assim não iriam ter descendência. E elas embriagaram o seu pai. E agora eu quero que pensemos nestas duas coisas. Abraão não foi embriagado para tomar uma decisão errada. Abraão, a esposa dele convenceu. Ló teve que ser embriagado para tomar uma decisão errada. E as filhas o embriagaram. E num estado de embriaguez, ele veio a dar origem aos moabitas. Que tristeza! Dois homens de Deus, duas obras nas suas vidas de Satanás. Como Satanás pode desgraçar uma vida e trazer consequências eternas? Quantos homens, quantas mulheres, por uma decisão precipitada, alguns debaixo de um estado de êxtase, de embriaguez como Ló, mas outros deixando-se convencer pelos argumentos fortes da outra pessoa, estão a cometer terríveis tragédias neste mundo. Oh, que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude, porque os tempos que estamos a viver é os tempos em que Satanás mais está a trabalhar com aqueles que se dizem filhos e filhas de Deus. E que com coisinhas tão simples vão trazer consequências eternas. Tudo isto, no livro de Juízes, vai levar a uma consequência terrível. E às vezes, e apesar de não ser agradável, Deus permite isso porque Ele vê que é a única e última forma de deitar a mão àqueles que Ele ama. No capítulo 6 e no versículo 6 do livro de Juízes, vamos ler algo que é muito importante. E volto a dizer que Deus às vezes leva-nos a esta condição para nos tirar do buraco em que nos encontramos. Vamos ver o que é que diz. Assim, Israel empobreceu muito pela presença dos medianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. O que é que aconteceu com Israel? Pobres. Eles dizem empobreceram muito, ficaram sem nada. Sabem que as pessoas, quando têm tendência a abandonarem a Deus.
E Deus, na sua infinita misericórdia, e para salvar, porque aquilo que Ele mais quer é salvar, Ele não quer que o sangue do seu Filho unigênito, Jesus Cristo, seja em vão na vida de cada um de nós. Então, muitas vezes, Deus, o que é que Ele permite? Ele permite que empobreçamos. Ele permite que caiamos na cova. Foi na cova que Ele fala com Elias. Foi na cova que Ele alimenta aqueles 100 profetas. Foi as covas que protegeram. Às vezes nós precisamos entrar no buraco para abrirmos os olhos. E agora notem o versículo 7. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos medianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: Assim diz o Senhor Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão. Reparem que o que é que eles fizeram? Reparem que num estado de decadência, de angústia, de sofrimento, o que é que eles fizeram? Clamaram ao Senhor. Viram que os Astarotes, os Baales, os deuses que eles haviam substituído, os deuses que passaram a entronizar o reino do seu coração, nos momentos de aflição, nos momentos de angústia, não os podia livrar. E passados 7 anos, clamaram ao Senhor. Queridos amigos, é nesses momentos que nós precisamos clamar ao Senhor. Há sensivelmente 3 dias, eu fui ao hipermercado Continente e Oliveira do Hospital. E quando estava a entrar no hipermercado, havia uma senhora que estava a sair. Tinha acabado de fazer as suas compras e ela cruzou comigo. E quando cruzámos o olhar, eu virei-me para ela e disse: Dona Fátima, há quanto tempo? E ali mesmo, na porta de entrada do hipermercado, ela pegou nas coisas que tinha na mão, meia dúzia de coisas, pôs no chão e estivemos ali a falar há algum tempo. E a certa altura ela diz-me: Sr. Fernandes, eu preciso de ajuda. Mas o tempo não dá. Porque eu tenho que ir buscar a minha filha que está no ginásio e ela vai ter aulas agora às 9h30 e está mesmo em cima da hora. E eu disse-lhe para ela: Dona Fátima, dê-me o seu número de telefone que eu depois ligarei para si. E ela apressadamente deu-me o número de telefone. E eu estava a guardar o meu número de telefone, mas quando o guardei, eu guardei tal qual ela me havia dito, eu pedi-lhe para ela repetir, e quando vou para fazer uma chamada para ver se o telefone dela tocava, não tocava. E eu disse-lhe: Dona Fátima, alguma coisa está errada. E ela disse: Não, o número que eu lhe dei é o meu número.
Eu então disse assim: Dona Fátima, então vamos fazer o seguinte. Eu vou-lhe dar o meu número, você grava aí o seu número e depois você faz uma chamada para mim para ver se na verdade o meu telefone chama. E quero-vos dizer uma coisa. Eu vi ela a escrever os números e ela repetiu-me os números. E 2 vezes ela carregou para fazer chamada e o telefone não queria fazer chamada. E ela disse: Sr. Fernandes, isto é porque Deus não quer... aliás, ela não falou em Deus. É porque não temos que estar aqui a falar. Eu disse: Dona Fátima, cuidado. Quero apenas dizer-vos que, apesar de tudo, ela tinha que ir buscar a filha, porque a filha ligou-lhe de seguida a dizer que tinha que ir para as aulas. Esta mulher está num buraco, como ela me disse. Está em desespero. E sabem porquê? Porque eu, sensivelmente, há mais... A filha dela, ela ainda não era nascida, a filha dela já tem 20 anos. E há mais de 20 anos eu dobrei os meus joelhos na sua casa, na sua sala. E ela, ali naquela sala de joelhos, ela fez um pacto com Deus. E ela disse: eu quero seguir o Senhor com todas as minhas forças. 20 anos se passaram. E eu tenho-a visto assim, casualmente. Mas 20 anos depois, ela me disse: Sr. Fernandes, a minha vida está no caos. E sabem porquê? Porque há 20 anos ela deixou o Senhor e enveredou ela e o marido pelo centro espírita em Viseu. Esta mulher tem tido montes de problemas. Uma vida económica, boa casa, bons carros, mas um vazio, uma dor na alma. E eu disse-lhe: Dona Fátima, você sabe tudo isso. E ela disse: Sr. Fernandes, eu já abandonei tudo. Isso do espiritismo eu já abandonei. Mas sabem uma coisa? Eu disse-lhe: mesmo você abandonando, ainda há consequências do tempo em que você viveu e é preciso limpar a casa, fazer uma limpeza. Queridos amigos e amigas, nós iremos ficar por aqui nesta manhã e, como vos disse, iremos continuar com a mensagem Covas e Cavernas, porque Deus não queria, Deus nunca desejou que o seu povo se viesse a refugiar em covas e cavernas. Mas por causa da rebeldia deste mundo, a teimosia de um povo, e porque o abandonaram, as cavernas e as covas vão ser importantes na vida de todos nós. E o meu desejo é que cada um de vós pense e não esqueça. Lembrem-se de 2 coisas. Abraão, sendo um homem de Deus, tomou uma decisão que vai ter consequências eternas. Ló, sendo um homem de Deus, vai ter decisões, tomou decisões que vai ter consequências eternas. E a pergunta que precisamos fazer, a mim e a si, é: e eu?
Que decisões estou e irei tomar na minha vida? São elas para a glória de Deus ou para consequências de perdição eterna? Cada um tirará as suas conclusões. Vamos cantar um hino e vamos cantar um hino que não está no inário, mas que é um hino que nós já conhecemos bem. Vamos só um bocadinho. Só um bocadinho, que isto não está a dar. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois não foi a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu das ordem às estrelas
Senhor, te louvarei, pois meu fogo é tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dás ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doenças nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, é escudo para os que nele creem. Vamos então terminar e pedir à minha mulher que fizesse a oração. Querido Pai, querido Deus, obrigado, Senhor, por estarmos aqui este santo sábado. Amém. Obrigado, ó Deus, por aquilo que tu nos advertes na tua palavra. Louvado seja o teu nome. Senhor, o povo de Israel veio sempre transgredindo a tua lei, sempre transgredindo, Senhor, as tuas ordens e sempre, Senhor, sofrendo pela sua própria cabeça. E, Senhor, no tempo que vivemos hoje, as coisas não mudaram, porque o teu povo, mas quando falamos o teu povo, é aquele que se diz e se chama pelo teu nome. Continua transgredindo, Senhor, as tuas ordens e as tuas leis. E por isso muitas vezes sofre tal e qual como sofreu o povo de Israel. Ajuda-nos, Senhor, a sermos leais a Ti. Amém. A não servirmos, Senhor, outros deuses. Não quer dizer, Senhor, que tenhamos construído na nossa casa ou adoremos imagens, Senhor, de escultura, como aquele povo fazia, que as construía e as adorava. Mas podemos ter outras coisas, Senhor, que nos fazem separação entre nós e Ti. Por isso, Senhor, ajuda-nos, Pai, a sermos firmes e a sermos, Senhor, honestos e leais para contigo e para com nós mesmos, Senhor. Querido Pai, sabemos, Senhor, que esta mensagem vai ser posta durante algum tempo na internet. Pedimos-te, Senhor, que Tu abençoes as pessoas que a vão ouvir e que também, Senhor, possam, querido Deus, tirar proveito dela para as suas vidas. Dá-nos um santo sábado na Tua doce companhia e ajuda-nos, Senhor, a fazer o que é reto aos Teus olhos,
tirando, Senhor, todas as coisas más que existem nela, com a tua ajuda, porque nós próprios sozinhos não conseguimos. É o que te pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. Amanhã teremos a segunda parte. Até lá, fiquem com Deus e um sábado abençoado.